Claro que a gente vai começar conversando sobre planos de saúde. Até porque não se fala noutra coisa, não é? O plano de saúde deve estar muito no ranking de reclamações, né, dos PROCONs, porque todo mundo tem uma reclamação, né? E vamos começar pelas mudanças, né? Esse rol de procedimentos aí novos que vão valer a partir de janeiro. O rol é uma tabela de procedimentos obrigatórios, né, que agora a gente revisa a cada 2 anos, colocando procedimentos novos. Por quê? Porque a medicina avança muito rapidamente. Então, a gente tem que acrescentar essa lista de procedimentos obrigatórios, os procedimentos mais atuais. Para isso, a gente sempre faz consulta pública, tem uma grande participação da sociedade, das pessoas, elas se sentem sensibilizadas com o tema. E essa última revisão, a gente fez uma revisão bastante importante, com a participação das sociedades médicas, e a gente acrescentou 66 procedimentos, né? Alguns procedimentos foram muito demandados nessa consulta pública, também foram acrescentados. Por exemplo, a oxigenoterapia hiperbárica para pé diabético, um tratamento, um medicamento para pacientes com artrite reumatoide. Então, tem vários procedimentos que foram acrescentados após a consulta pública por demanda, e a nossa avaliação foi positiva. E essas modificações atingem os planos quer dizer, os contratos já assinados? Para todos os contratos novos. Então, para os contratos assinados a partir de 99 ou que foram adaptados à regulamentação. Para eles vale toda essa cobertura obrigatória. Mas a mudança de plano, por exemplo, de saúde, que foi noticiada que era tranquila, né? Você podia mudar a portabilidade. Eles já estão exigindo carência. Tem duas coisas. A portabilidade é quando você troca de uma operadora para outra, né, que também foi regulamentada, foi atualizada agora. E recentemente a gente soltou a norma de adaptação e migração, que é isso, você sair do seu plano antigo e vir para o plano novo, né? A adaptação é quando você mantém as cláusulas contratuais e adapta, por exemplo, cobertura, reajuste para o mundo novo, como a gente chama, ou a migração, você sai de um plano antigo e vai então para um plano novo. Ela foi regulamentada agora, e essa norma começou a valer para que essas pessoas também possam ter esse tipo de cobertura. Mas esses 180 dias de carência, eles foram... Não, a carência não existe. Mas eles dizem que existe os planos. Mas a carência não existe, por isso saiu essa regulamentação. Porque quando você adapta ou migra, é garantido sem carência. E o que a gente pode fazer? Porque, assim, os planos, eles soltam umas notas, assim, né? E a ANS permitiu que eles deem desconto de até 30% para quem prevenir doença. Essa norma saiu tem 2 dias. É uma norma que estimula que as pessoas participem de programas de promoção e prevenção, que é um dos motes da agência agora. Então, a gente está estimulando muito isso. Há 6 anos a gente já vem estimulando as agências, as operadoras a fazerem esses programas, né? E agora a gente cria um incentivo para que as pessoas participem. Por quê? Primeiro, porque é bom para todo mundo. As pessoas precisam ter doenças cada vez mais para frente, né? A gente precisa ter uma qualidade de vida melhor e um cuidado de saúde, não um cuidado de doença, que era o que a gente fazia anteriormente. Então, a gente já vem trabalhando isso com as operadoras. E a gente viu que agora a gente precisava criar um incentivo para as pessoas perceberem que era importante a participação delas nesse programa. Então, é isso, a possibilidade de ter desconto ou de ter prêmios na participação em programas. Mas como é que isso vai se dar? Na verdade, os programas já são desenvolvidos por algumas operadoras, a gente vem estimulando. Então, por exemplo, pode ser um programa para um cardiopata, para um diabético, para uma criança, controle de vacinação, para uma gestante, para ela participar de todo o pré-natal. Se ela participar e fizer adesão a essas atividades, além dela estar cuidando da saúde dela, agora ela tem a possibilidade de receber um prêmio ou um desconto. Mas como é que vai ser calculado esse desconto? O desconto, ele é fornecido pelo operador. Então, hoje não tem um desconto que seja padrão. Ele tem um teto de 30%. Então, até 30% as operadoras estão autorizadas a fornecer esse desconto para as pessoas. Isso vai estar num instrumento que vai ser assinado entre a pessoa e a operadora, dizendo quais são as regras direitinho. A gente padronizou as perguntas para ficar numa linguagem acessível, para todo mundo entender quais são as regras. E ali vai estar quais são as atividades que você tem que fazer, quanto tempo, que dia e como que você vai receber esse desconto ou esse prêmio. Quando você fala que essas audiências públicas são muito concorridas, quem vai?
É muito interessante que de um tempo para cá a gente está tendo cada vez mais a participação de beneficiários mesmo, de consumidores, né? Então essa do envelhecimento ativo, por exemplo, a gente teve 14 mil participações, dessas 70% foram de beneficiários. Do rol a gente teve quase 7 mil participações, também com 70% de beneficiários. Então as pessoas estão cada vez mais entendendo que é importante ela entrar no site, ela dar a opinião dela, ela dizer o que ela acredita, não acredita, o que deve mudar ou não. Por quê? Porque isso efetivamente é levado em consideração na hora da gente publicar a norma. Então a gente pega todas as opiniões que chegaram, consolida, vê o que é possível ser implementado ou não e a gente tenta colocar nesse rol de novas coberturas, o que foi colocado que foi reivindicação do usuário? A gente já tinha colocado em consulta pública, através de um grupo de pessoas que formulou essa norma, essa minuta para ir para consulta pública. Então, tem órgãos de defesa do consumidor, operadora, representação dos médicos, de outros profissionais. A gente formulou alguma coisa e colocou em consulta pública. Ali tinham mais ou menos 50 procedimentos. Depois da consulta pública, isso cresceu para 66. Então, assim, esses procedimentos que chegaram depois da consulta pública, muitos deles vieram como uma demanda das pessoas de coisas que eles viram que estavam faltando nessa proposta. Mas a gente não consegue saber quais? Claro, tem uma lista no nosso site com todos os procedimentos que já existem, com todos que a gente incluiu, né? Tanto antes da consulta pública. Não, eu falo assim, depois. A gente não consegue saber aqui agora claro, para você quais que, por exemplo, as pessoas sugeriram. Sim, consegue. Então, assim, a gente colocou a oxigenoterapia hiperbárica depois, como eu te falei, essa possibilidade do tratamento para artrite reumatoide também entrou depois. Algumas cirurgias... Porque a artrite não tinha tratamento autorizado? Esse medicamento que eu estou falando, ambulatorial, que é de alto custo, enfim, ele não era de cobertura obrigatória, passou a ser agora com esse aumento. Mas aí o plano vai fornecer esse medicamento? O plano vai fornecer esse medicamento. Não é um medicamento para tomar em casa, é como se fosse uma quimioterapia. Ele é utilizado em clínicas e agora o plano é obrigado a cobrir esse medicamento. Tem outros tratamentos que também entraram depois, como uma determinada tomografia para o olho, que é para você fazer um segmento de um tratamento para uma degeneração no olho. Tem várias cirurgias por vídeo, algumas já tinham ido para consulta pública, outras entraram depois, como para próstata, isso tudo entrou depois da consulta pública. Então, efetivamente, a gente incorpora... Por exemplo, no caso da catarata, o plano de saúde, de modo geral, ele fornece a lente dura, né? Quando todo mundo sabe que a boa é a lente mole. Não é a lente nacional, é a lente americana, europeia, não sei. Não tem jeito de mudar isso, de obrigá-los a fornecer a melhor? Isso é super importante esclarecer. Assim, na verdade, o que a gente diz de órtese, prótese, aí não importa se é catarata, se é uma coisa no fêmur, enfim, qualquer tipo de órtese, prótese, a gente tem uma regulamentação que estabelece o seguinte: quem pede, detalha a OPME é o médico. Então, o médico vai dizer qual que é melhor para aquele procedimento, se é a dura, se é a mole, enfim. E depois, a operadora tem que pagar aquela que o médico pediu, ele dando 3 marcas para ela. Então, ele fornece 3 marcas para a operadora, daquelas 3, ela é obrigada a cobrir uma delas. O que a gente pede é que, se isso não estiver acontecendo, a gente tem recebido demanda dos próprios médicos, mas que a gente receba das pessoas também. Então, vou deixar um canal aqui para as pessoas entrarem em contato com a gente, que é o ans.gov.br ou 0800 701 9656. E de nacionalizado e importado, que a gente fala é o seguinte: se tiver registro na Anvisa, que é por onde a gente se baseia para uma coisa ter utilização no país, a gente não considera ela como importada, a gente considera ela como nacionalizada. Então, não importa se ela foi fabricada nos Estados Unidos, na França, ela tem registro no país, ela, para a gente, tem o mesmo comportamento de uma prótese nacional. Então, ela teria cobertura. Porque o que os oftalmologistas alegam é que a incisão é de 3 milímetros, a outra de 6 milímetros. Enfim, é muito mais confortável para o paciente que ele use a lente americana, vamos chamar assim, a nacionalizada. Mas que os planos de saúde não pagam. Então, é importante que a gente saiba disso. Se ele está fornecendo 3 marcas e as 3 são correspondentes àquele caso, né? Elas dão conta daquele caso. E as 3 são nacionalizadas, não importa se elas não foram fabricadas aqui, uma delas tem que ter cobertura pela operadora. Então, mas você acha que são os médicos que não estão pedindo os planos? Não, eu acho que eles pedem, podem ter alguma dificuldade, mas eles têm que também saber que isso é possível e que a regra diz isso. Então, é importante cada vez mais a gente falar
falar que já existe uma regra para isso e que a gente tem que fazer ela cumprir. Então, se isso não estiver sendo feito, que entre em contato com a gente. O que os médicos dizem que o plano de saúde diz, porque é uma coisa quase fofoca, né? O que os médicos dizem que o plano de saúde diz é que, no caso do quadril, por exemplo, de uma prótese de quadril, eles fornecem a melhor. Mas porque são poucos casos, comparativamente com catarata, etc., que é uma coisa que a cada vez vai aumentar mais. Né? O catarata é uma coisa que você tem que torcer para ter. Não é? Porque senão acho que você vai viver né? o suficiente para poder colocar. Então, o quadril, a prótese de quadril ou de joelho, não. Órtese e prótese é sempre um problema, sempre foi. Por isso que a gente colocou essa regulamentação, ela não é muito antiga, ela é de 2010. Então é importante também que a gente sempre divulgue isso. A gente já, de alguma maneira, tentou normatizar isso para ter menos problema. Então, a gente também precisa receber esse tipo de demanda para a gente poder atuar. E aí vocês prestam atenção nessas reclamações? Com certeza. Olha lá, hein? Porque os médicos dizem que não, que o plano de saúde não fornece. Mas ele é obrigado. Aí uma coisa custa R$700, a outra custa R$2.000. Aí o paciente entra com 1.300 para poder ter isso é uma outra coisa a lente nacionalizada. Que é proibida, assim, né? Se aquela prótese tem cobertura, o paciente não pode complementar. Isso é uma outra coisa que a gente tem batido muito. E aí é importante também que se cumpra a regulamentação, né? Às vezes tem uma determinada OPME que é totalmente importada. Essa sim, se não tem registro na Anvisa, essa sim não tem cobertura. Né? Porque, em teoria, não tem uma autorização formal para aquela OPME ser praticada no país. Ela é importada diretamente pelo médico. Aí, essa sim não tem cobertura porque não tem registro no país. Então, só para a gente fazer a diferença. Se ela for nacionalizada e se ela for uma das 3 opções que o médico forneceu, ela tem que ter cobertura sim. Entre os itens adicionados são 41 cirurgias por vídeo, é isso? Exatamente. Como refluxo gastroesofágico, Os cirurgia bariátrica. são Então, cirurgia bariátrica Cirurgia bariátrica por vídeo entra. Também foi uma das grandes demandas que a gente recebeu. Outras demandas que a gente recebeu eram explicações que, aí por isso que é importante a participação das pessoas. Por exemplo, a gente já colocou a cobertura obrigatória para acompanhante de gestante. E uma das maiores demandas que a gente recebeu era para ter uma complementação nessa regulamentação para a pessoa receber a roupa de graça, porque estava sendo cobrada a roupa do acompanhante. Então, efetivamente, aquele acompanhante não estava tendo cobertura. Para a gente, isso já era uma coisa clara para entrar no centro cirúrgico. Então, assim, para a gente já era uma coisa clara, que se o acompanhante vai estar ali do lado, aquela roupa tem que ter cobertura. Então, mas a gente não podia... jeitinho de cobrar. Então, assim, tem coisas que a gente não pode sequer imaginar que foge à regulamentação. Então, se as pessoas efetivamente não entram e participam, a gente não ia saber. E aí a gente, sim, complementou a redação para ficar totalmente clara que a paramentação também tem cobertura. Então, esse tipo de retorno é muito importante para a gente. As nutricionistas não tinham? A nutricionista tinha, a gente aumentou o número de sessões. Então, todos os profissionais da área da saúde que não os médicos, eles foram incorporados ao rol em 2008. É uma coisa recente. E a gente vem ao longo... São quais nutricionistas? Nutricionista, fisioterapeuta era o único que já tinha, TO, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia. E eles foram incorporados em 2008. E agora a gente vem gradativamente aumentando o número de sessões desses profissionais, porque medindo rede, medindo se eles têm a capacidade de absorver cada vez mais pacientes, porque cada vez que você aumenta o número, você tem que ter uma rede capaz de absorver esse aumento de número. Então a gente vem gradativamente aumentando o número de consultas. Esse desconto por conta da prevenção, que eu acho que vai ser difícil deles darem, né? Porque eles vão driblar igual a roupa do centro cirúrgico. Por exemplo, aqui está dizendo assim, a cirurgia bariátrica passa a ser por vídeo... Laparoscopia. Pois passa a ser aceita pelo plano, né? Passa a ser uma obrigação do plano. Isso. Aí você tem que adaptar o seu plano? De jeito nenhum. Então, o rol, toda vez que ele é revisado e o plano é novo, por isso que é importante de 99 para cá. Ou adaptado. Então, quando você adapta, você não adapta uma tabela fixa, você adapta a regulamentação.
Então, toda vez que essa regulamentação muda, você tem o direito àquela mudança daquela regulamentação. E o rol é isso, é uma adaptação, é um acréscimo de cobertura. Então, todo mundo que tem o plano novo ou adaptado tem direito a todos esses acréscimos. Pois é, então no caso da cirurgia bariátrica, ela meio que seria lógico que a pessoa que fez estivesse dentro desse plano de prevenção à saúde. Na verdade, a cirurgia bariátrica em si, ela tem um contexto de quase um programa, né? Você tem que ser acompanhado por nutricionista, por psicólogo, fazer... E cirurgia bariátrica? É cirurgia de redução do redução do estômago. estômago. Ah, tá. Então ela Porque quando eu venho no Sem Censura, eu saio com 200 doenças. Sempre vem alguém falar das doenças. Você acha a gente é hipocondríaco? Eu sou totalmente hipocondríaco, já tenho todos os sintomas. Ah, que bom, não é só a gente. Não. Mas você não pode fazer a cirurgia bariátrica, você não tem essa indicação, De né? jeito nenhum. Eu não sou médico, mas você não Mas o tem. futuro é possível. Então, ele já tem um contexto de acompanhamento que é quase um programa, que é obrigatório. Essa diretriz, isso também é uma outra coisa que vem acoplada no rol. Quando a gente incorpora um procedimento, a gente incorpora uma diretriz. Para que e como ele vai ser feito. Para a gente ter segurança de que ele vai ser feito da melhor maneira possível. Então, sim, ele já é um contexto que poderia ser um programa. Agora, só para te dar um exemplo, a gente já fez uma pesquisa e a gente viu que a maior parte das operadoras hoje já oferecem programas. Então, já é uma prática dela fazer. A gente quer que isso aumente, que cada vez mais ela deixe de pegar pessoas doentes para tentar internar menos e para tentar ter uma diminuição de sinistralidade, para que ela pegue as pessoas doentes, para que ela evite, então, que a pessoa tenha a doença, né? E a gente já vem tendo uma prática nisso. E a gente viu que a gente colocou a resolução na rua num dia, algumas operadoras já colocaram no jornal propaganda se antecipando à regulamentação. Então, na verdade, algumas coisas que a gente faz que tem um contexto importante para o sistema como um todo, às vezes acontece muito mais rápido do que a gente esperava. Aqui está dizendo também na minha ficha que tem 13 novos exames. Tem vários exames. Tem alguns exames de sangue, tem alguns exames que são da área de genética. Estou gripada a beça, né? Tá vendo? Mas estou melhorando. Da área de genética, eu vou dar um exemplo. Tem um exame genético que você faz, é um exame de sangue, para ver quando você tem um determinado tipo de câncer, se um medicamento tem efeito em você ou não. Porque senão você tomaria aquele medicamento. Então, esse exame, por exemplo, foi coberto. Esse né? exame é PET, não, né? Não, o PET scan também aumentou a cobertura para mais uma indicação. Ele já tinha sido coberto, né? Cobertura obrigatória no outro rol, a gente aumentou as indicações dele. Então, a gente foi tentando atuar em todas as... indicado para quê? Era linfoma e câncer de pulmão, e agora ele passa para câncer de fígado também. Então a gente foi aumentando as indicações conforme as avaliações. PET scan é um aparelho, né? Eu não quero saber. Pesquisa todo Ele não o gostou corpo. do nome das doenças. Não gostou. Pesquisa o corpo todo, né? Tipo um super... Ele é para pesquisar metástases no corpo. É uma super tomografia, sei lá como é que a gente explica, né? É isso. Mas é caríssimo. Mas a gente leva em consideração o seguinte, se aquele procedimento ele tem efeito, o custo dele, ele tem que ser medido, claro, em termos de frequência e tal, mas pelo custo-benefício, é isso que a gente leva em consideração. Porque às vezes o PET scan é muito caro, mas ele pode te evitar vários outros exames ou uma internação, por exemplo. Então, assim, você tem que sempre medir no contexto, né, em que contexto aquele procedimento foi inserido. Porque quando a gente vai fazer check-up, tem sempre uns exames de sangue que o plano não paga. Aí você começa a ler pelo telefone aquela lista enorme, que o médico pede FSH, sei lá, uns nomes assim, umas siglas. E aí chega nunca, a moça fala, esse é plano na autoria, né? Aí esses exames também foram aumentados? Hoje a gente tem uma lista no rol que ela é bastante extensa, né? A gente tem quase 4.000 procedimentos no rol, que não é uma lista tão distante da lista, por exemplo, da Associação Médica Brasileira, que é uma lista que lista os procedimentos que a Associação Médica corrobora que devam ser feitos. Então, está muito próximo disso. E a gente acredita que cada vez mais isso vai se aproximando, só que a gente precisa fazer algumas análises que é muito peculiar do nosso setor. Quais? Se aquele procedimento realmente é seguro e eficaz, essa é a principal.
A segunda é se tem rede disponível no Brasil, porque imagina, você tem que obrigar todas as operadoras do Brasil a prestar aquele atendimento. Então, às vezes, você tem uma operadora que opera no Acre e ela tem que dar a mesma cobertura de uma operadora que opera em Rio, São Paulo. Então, você tem que dar um mínimo de segurança de que aquele procedimento é prestado no Brasil inteiro. Mas vocês consideram que os planos cumprem aquilo que vendem? Olha, a gente tem que fazer com que se cumpra. Né? Então, assim, a nossa regulamentação, toda vez que a gente bota uma regulamentação, a gente coloca uma penalidade para quem não cumprir. Né? E a gente tem cada vez mais atuado no sentido de combater isso. Agora, a gente recentemente é que vem recebendo muito mais demanda. Né? Talvez por aumento do conhecimento da agência, aumento de divulgação dos canais da agência. A gente agora tem 12 núcleos de fiscalização espalhados pelo país. Então, acredito que cada vez mais essas demandas vão chegando e a gente vai conseguindo atuar em cima dos problemas de fiscalização. Mas de agora até daqui a 2 anos, não muda nada. De agora até daqui a 2 anos, a princípio não muda nada. É claro que pode sair alguma coisa no meio do caminho tão importante, tão relevante, que a gente tenha que entrar com esse procedimento no meio do caminho. Nada impede que a gente faça isso. Mas a ideia é que, durante esses 2 anos, a gente vá avaliando os procedimentos que forem chegando quanto demanda para a gente, para daqui a 2 anos a gente poder fazer outra revisão. Vamos ficar de novo. E eles gritarem de novo. Volta aí com alguma dúvida. Tá bom. Então, intervalo, né? E você pode mandar sua dúvida, para a gente aproveitar a presença da Marta aqui e tirar a dúvida, certo? Plano de saúde, agência reguladora. A gente sempre tem uma questão com eles, né? Com o plano de saúde. Aproveita. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Ginástica cerebral. Já tentou? Temos uma chance de aprender. Estou achando complicado aqui. Ó. Integra os estudos da educação sinestésica com a pesquisa cerebral aplicada. Vamos tentar traduzir? Carlos Maurício Braga. Vamos, Leda. Tudo bom? Na verdade, é bastante simples. Esse trabalho da ginástica cerebral, nós temos ele inclusive em livro, surgiu na Universidade da Califórnia. Eu sou engenheiro químico e eu, quando estava fazendo minha pós-graduação, conheci esse trabalho do Dr. Denison, que é PhD, e que em 1960 desenvolveu exercícios para ativar os 2 lados do cérebro ao mesmo tempo. A gente divide o cérebro ao meio. O da direita é emocional, imaginação, criatividade, sentimento, autoestima. O da esquerda é racional, estudo, lógica, aprendizado, detalhes. Quando os 2 lados trabalham juntos, o cérebro funciona melhor. E na prática do dia a dia, a gente sente, eu li, mas não entendi. Eu quero lembrar, mas não consigo. Os lados do cérebro estão desencaixados. Então, ativar os 2 hemisférios permite que o cérebro, como uma engrenagem, funcione inteiro. E isso vai aumentar a capacidade, memória, concentração, raciocínio. São 32 exercícios que existem aí no livrinho, todos de apenas 1 minuto, porque uma das características do cérebro é ser rápido, né? Comandamos, imediatamente ele executa. Qualquer pessoa pode fazer. Então nós podemos ir da criança na escola, organizar o raciocínio, aprender mais rápido, ao idoso em casa, manter a mente lúcida em forma, prevenir mal de Parkinson, mal de Alzheimer. Podemos falar de um jovem que vai prestar vestibular, concurso público, a pessoa fica tenso e prende energia, né? Ele fica com a energia retida, dá um branco na hora da prova. Mas nós temos no livro exercícios para serem praticados antes de sair de casa, deixar o cérebro ligado e não ter esse problema.
E quando uma pessoa está trabalhando estressado, ele também não rende o suficiente. Se ele ativar o cérebro, melhora. São 32 exercícios, como eu disse, mas quando a gente acorda de manhã, tem 7 principais. A gente chama aquecimento cerebral de 7 minutos. Antes de sair de casa, você faz essa sequência de 7 exercícios, dá partida instantânea no cérebro para ter um dia de sucesso. E como é que seria isso? Olha, o primeiro exercício, Leda, é beber água. A gente diz que a água é a gasolina do cérebro. Acordou, faça isso. Comece o dia bebendo água. Aí você vai dizer uma coisa tão simples, né? Na verdade, a água é condutora de eletricidade. O nosso raciocínio é por descargas elétricas. São 100 bilhões de neurônios se comunicando por impulsos elétricos. Como a água conduz eletricidade, faz o raciocínio ser mais rápido, e inclusive ajuda na memória. Quando uma pessoa é muito esquecida, a gente vai dizer para ela, beba água. A água é como a gasolina do cérebro. Um outro exercício fascinante, eu convido até o seu telespectador a fazer em casa. A gente sempre vai usar as 2 mãos, porque são 2 lados do cérebro. Com o dedo indicador e o médio, no centro da testa, acima dos olhos, nós vamos fazer durante 1 minuto uma massagem circular, não importa o lado, horário ou anti-horário. São pontos de acupuntura neurovasculares que aumentam o fluxo de sangue no lóbulo frontal. O nome técnico da testa é a parte rica, nobre e inteligente do cérebro. Dê 1 minuto, relaxa. Aí, novamente, assim, o princípio científico que é o interessante. A gravidade puxa energia para baixo. Ela sedimenta na nuca. Quando você está estressado, você não reclama dor nas costas, no pescoço? Sim. É porque a energia desceu. A nuca é considerada a parte animal e primitiva do cérebro humano. É um para-raio, assim, da energia? Não, é a parte mais primitiva, assim. Não, quando a energia está na nuca, a pessoa não aprende, não raciocina. Você pode até reparar, o estressado... E o que a gente faz para sair da nuca? Massageia a testa. A testa? É um elevador. Ele reposiciona energia no mental superior neurovascular. Neuro é da atenção, a parte elétrica. Vascular é da massagem que aumenta a circulação de sangue. Então a energia é reposicionada, aqui é o mental superior. Atenção, concentração, planejamento. Nós somos tão mais inteligentes quanto mais tempo passamos no lóbulo frontal. E até é natural, quando a pessoa está cansada, não faz assim uma massagem espontânea, é o corpo redirecionando a energia. Aí tem um outro exercício, eu gosto assim de comparar cuidar do cérebro com um motorista que cuida do carro. Enche o tanque, calibra pneu, revisa óleo, limpa para-brisa. Então, calibrar o pneu. Carro de pneu furado não anda. A pessoa deprimida, cansada, desanimada, não aprende, não produz. Até a postura dela, pode reparar, fica mais abatido, né? Tá arriado, como diz a expressão. Então, acompanhe em casa. Ó. Postura, costas retas, para nós é importante. Abrimos bem os braços como Cristo Redentor. Esse movimento de abrir os braços no centro do peito estimula a glândula timo do sistema imunológico, que segrega endorfinas, hormônios de bem-estar. Giramos as palmas das mãos para trás. O polegar tem que ficar apontando para o chão. Invertemos, colocando o cérebro de cabeça para baixo. Trazemos em seguida os braços para frente, cruzando, cada braço vai para um lado. Entrelaçamos as mãos para os 2 lados se unirem. E para dentro, em direção ao peito, nós nos abraçamos. Você pode reparar que é um truque, a gente está acostumado a abraçar os outros, e aqui nós aprendemos a nos aconchegar. Emocionalmente, o cérebro interpreta como afeto. Eu me amo, eu gosto de mim, sei que sou especial, vou aprender inglês, não é verdade? A dificuldade que a pessoa tiver. Colocamos a ponta da língua no céu da boca, é uma técnica da Índia. Os yogis praticam controle mental e eles afirmam que a ponta da língua no céu da boca ativa o cérebro, combate preguiça mental. E aí nós respiramos. O oxigênio também é importante para o cérebro.
Abaixa a língua, sopra o ar. Fecha a boca, pelo nariz, inspira. Ponta da língua no céu da boca. Abaixa a língua e relaxa. Aí a segunda parte, você abre os braços, traz as mãos para frente, tocando as pontas dos 5 dedos, são os 5 sentidos. Permanece com a ponta da língua no céu da boca. Respira novamente, abaixa a língua, sopra o ar. Fecha a boca. Pelo nariz, inspira, ponta da língua no céu da boca. Une as mãos, é o princípio da equivalência. Os vasos comunicantes nivelam a energia, no caso emocional e racional dos 2 hemisférios. Abaixa a língua e relaxa. E você vai sentir que a energia do seu organismo recompõe. Como você abre o braço, magnetismo, esse é um exercício de vitalidade, de magnetismo, né? Eu chamo a atenção, às vezes, do Silvio Santos na televisão, peito estufado, você chega a ficar impressionado com a energia que a pessoa emana. E esse exercício é para que a pessoa tenha essa vitalidade, essa disposição. E ele age no emocional, porque quando você se abraça, afinal, alguém gosta de mim, nem que seja eu, não é verdade? Hoje o negócio anda meio complicado. Ponta da língua no céu da boca também é essa energia que expande a mente. E a respiração, por incrível que pareça, Leda, o cérebro é pequeno comparado com o tamanho do corpo, mas ele consome 25% do oxigênio que nós respiramos. Quando uma pessoa respira errado, o cérebro funciona devagar. Então ela tem dificuldade no aprendizado, na memória. Na terceira idade previne mal de Parkinson, mal de Alzheimer, manter a mente lúcida. O que fazer esse exercício? Respirar corretamente, muito importante. A maioria das memória pessoas... na terceira idade. E para memória hoje em dia também... já não é nem tão na terceira idade. Não, ela faz 40 e pouco, já está esquecendo tudo. Aí nós temos um outro exercício bacana. O livrinho aí que você está folheando, cheio no nosso desenhos, site ginasticacerebral.com, ele não tem BR, é assim mesmo, ginasticacerebral.com. Tem loja virtual, atende o Brasil inteiro e tem também a agenda com as palestras que a gente faz. Essa semana até eu estou aqui no Rio de Janeiro, na quinta-feira na Tijuca, na Doc Lobo 369, primeiro piso, ali no metrô Afonso Pena. Das 15 às 17 horas, nós vamos fazer uma palestra ao vivo, fazendo esses exercícios. Aí eu trouxe umas bolinhas, pode ser de qualquer cor, Leda, mas é um exercício que chama movimento cruzado. Eu vou ficar em pé, porque facilita assim. A pessoa vai pegar uma bolinha, vai colocar na mão, e vai pegar a mesma cor de bolinha, mas colocar na perna ao contrário da mão. E vai pegar outra cor, no caso eu trouxe verde, Brasil, né? TV Brasil, quis fazer essa homenagem, e outra bolinha da mesma cor, no caso, na outra perna. E aí você vai dizer, mão direita na perna esquerda. Ou se a pessoa for atrapalhada, bolinha amarela com bolinha amarela. Porque tem gente que não atina a acertar as mãos. E bolinha verde com bolinha verde. Quando ela faz movimentos cruzados e alternados, o lado direito usa o cérebro esquerdo. A perna esquerda usa o cérebro direito. Quando eu faço mão direita com perna esquerda, o Tico e o Teco tiveram que juntar. E é esse o objetivo que nós queremos, encaixar o cérebro para ele funcionar melhor. Inclusive com crianças especiais, tipo síndrome de Down, crianças autistas, hiperativas. Você até coloca meia branca com meia branca, meia vermelha com meia vermelha. Coisas bem gritantes que até facilite uma criança com síndrome de Down. Não adianta falar direita, esquerda, ela não acompanha. Mas aí com aquelas meias coloridas, ela vai fazer o trabalho, concentra. É incrível a diferença no comportamento, Leda. E a pessoa fica como? Você começa a ter a memória mais ágil. A gente começa trabalhando 4 princípios para o cérebro ideal. Positivo, ativo, claro e energético. Energético é beber água, respirar, é o oxigênio. Claro é os sentidos. Escutar bem, nós fazemos uma massagem no pavilhão auricular
de cima para baixo. Acompanha aí em casa, ó. Começa na parte de cima, vai massageando e puxa até embaixo. São mais de 400 terminações nervosas que nós temos na orelha, que ao serem massageadas, elas abrem e expandem. A pessoa escuta melhor. Na terceira idade, em sala de aula, não tem aquela expressão, entrou num ouvido, saiu pelo outro. O aluno está ali, mas não está acompanhando a explicação do professor. E nós já treinamos escolas que usam dentro de sala de aula. É fácil, porque não requer assim, investimentos muito caros. O professor com um livrinho na mão, se você observou, ele tem uma tabela no fim que orienta, por exemplo, minha dificuldade é leitura, botão cerebral da página 25. Antes de ler, esse é o exercício que eu vou fazer para preparar o cérebro para a leitura. Ah, não, minha mãe tem depressão. Aí pega o sol brilhando, ponto positivo da página 30. Ah, eu quero aprender inglês, não tem jeito. Vai no aprendizado de idiomas. A criança na escola, onde diz teste ou branco que dá na prova. Enfim, é tudo muito direcionado e fácil. E os exercícios são de 1 minuto. Eu, por exemplo, gosto de eu falei de escutar, mas tem um para enxergar. Nós temos pontos embaixo da clavícula. Tem um osso aqui da clavícula, não é? Um osso no centro do peito. Embaixo dele tem uma cavidade, na acupuntura chama R27. Esse ponto tem ligação com os olhos. Quando pressionados, os olhos recebem energia e estímulo. Só enxergam um palmo na frente do nariz. A atenção da pessoa é fraca. Quando ela quer melhorar a atenção, ela vai massagear e fazer exercício. Canto do olho para a direita, para frente, para a esquerda, para frente, para a direita. E depois, na hora que ela pegar um livro, ela vai ler mais rápido. Na hora da prova, tem gente que diz, não terminei a prova, mas eu sabia a matéria. É porque ela lê emperrado. Se ela trabalhar o movimento do olho, ela consegue velocidade de leitura. Então, são ferramentas simples. E, é claro, não adianta fazer uma vez na vida. Por isso, a prática regular. Todo dia de manhã, existem esses 7 exercícios principais. Isso vem colocado bem direitinho aqui no livro. E tem os exercícios específicos para cada problema. A gente usa mais ainda música clássica. Eu trouxe aí um CD, mas ele disse que não dava para tocar. Esse estudo é da Universidade da Califórnia. Existem ritmos musicais específicos que o cérebro gosta. Esse CD aí que você está segurando, ele até fala, ó, memória, concentração, ele ajuda no mesencéfalo. São ritmos candantes, 60 batimentos por minuto. São vários compositores, mas é o andamento da música que cria a frequência. O mesencéfalo estabiliza, então ele funciona melhor, ajuda na memória. E o bacana é que pode usar até dormindo, porque o subconsciente também trabalha durante o sono. Então, uma pessoa, por exemplo, esse é de memória, mas tem música para estudo, para autoestima, para quem é preguiçoso, para quem quer aprender idiomas. Então, preguiçoso trabalhando é bom. É tudo que você quer, né? Quem tem a mente confusa e embaralhada. Os exercícios são fascinantes. Eu sempre fui bom aluno, nunca tive dificuldade. Mas quando estudei lá nos Estados Unidos com o Dr. Denison, que é o autor desse livro, Ginástica Cerebral, eu fiquei fascinado com o efeito que o exercício provoca, de despertar a mente, de deixar tudo mais claro, mais fácil, mais objetivo. E esse é o convite sempre que a gente faz às pessoas participarem dessas oficinas práticas. Eu vou fazer o seguinte, até o final do programa eu vou pedir para você fazer exercício para a gente desestressar, tá? Tá bom. Porque eu sou muito estressado, né, não, né, Marcos? Fazer assim. Verdade. Marcos, você não tem cara de quem é estressado? Mas eu sou. É. Mas a gente vai fazer... Moacir, tu é estressado? Não, Não. Luthier? Nem posso. Nem Pode, pode. mas com música também, né? Agora, Leda, com os planos de saúde vai vender 20% menos depois disso aí, né? Hein? Os planos de saúde vão vender 20% menos depois de toda essa... Eu acho bom. E lembrar assim, quem quiser, no nosso site ginasticacerebral.com, ele tem exemplo de exercícios, tem curiosidades, benefícios, E depoimentos. é gratuito o acesso?
O acesso é gratuito, Tá. Só quem quiser comprar o livro, né? Naturalmente Aí paga o tem livro. a Tá. loja virtual. Mas tem umas dicas lá. E tem a agenda de palestras, como eu disse agora, Já quinta-feira, até disse sábado. que você vai fazer na Tijuca. Tá Já bom. disse. Volta aí já. Diga aí, mocinha, você agora é autor, pode me contando isso. É agora isso? Não é agora. Há muito tempo eu escrevi um texto. E Não mostrou pra ninguém? não mostrei pro Leon, meu irmão, Seu que é irmão, ator. né? Trabalhamos juntos há anos. E ele adorava, e eu não achava que o texto era bom. E eu fiz para mim, eu fiz num momento que eu estava, inclusive, um pouco triste e tal, e aí resolvi escrever uma comédia. Achei que podia melhorar um pouco com isso. E aí fiquei nisso burilando e tal, não sei o quê, e ele insistia muito, sempre insistiu em montar o texto. Aí, em determinado momento, agora há pouco, que a gente estava ensaiando uma outra peça, era um romance do Kafka, o Castelo, que a gente não conseguiu patrocínio, uma promessa não foi cumprida, não sei o quê, e aí a gente se viu diante de um impasse e falou assim, não vou fazer com 18 atores o Castelo e tal. Aí eu falei, não, vou dar uma parada porque isso aqui não vai dar muito certo. Ia ficar mais triste pois ainda. Aí ele falou assim, mas vamos fazer a dança do Feliciano e tal, não sei o quê. Eu falei, então vamos fazer. Eu decidi também que eu não ia sucumbir a parada de ficar dependendo de patrocínio, empresa, edital. Eu falei assim, não é possível isso. Né? Senão a gente vira meio que fazedor de projetos. A gente vive um momento estranho na cultura brasileira. Eu acho que todo mundo virou fazedor de projeto. Se o projeto é financiado, ele vinga. Se não, não. A lata de lixo de projetos é uma coisa extraordinária, porque você entra num edital, ou num edital de financiamento e tal, seja público ou privado, entram 500 projetos, 5, 6 são aprovados, ou seja, 495, 494 vão para o lixo simplesmente. Se a gente se deixar bater por isso, a gente não cria mais aquilo que a gente tem vontade de criar. Eu falei, quer saber? Vou juntar uns atores, os meus amigos que trabalham comigo já há bastante tempo, vamos fazer do nosso jeito. My Way. Inclusive, faz parte da trilha sonora, a música do Frank Sinatra. E aí vamos fazer o Feliciano. Aí eu reescrevi, junto com o elenco, porque quando você começa a ensaiar, é que você vê quando o texto é ruim ou quando o texto é bom. Quando ele funciona ou não funciona. Você pode até ler, achar que é legal, e na hora de acontece montar, isso. você vê que não é bom. É porque às vezes não cabe na boca do ator. Ítalo Rossi, meu querido amado Ítalo Rossi, dizia que assim, quando não está na embocadura, é porque não adianta, não serve. Entende? Então, assim, eu via que não funcionava, porque não funcionava. Como eu achava que os atores eram bons, podia ser que eles fossem ruins e destruíssem o texto. Mas não, eles eram bons, eles são bons. Eu falei assim, então é o texto que não funciona. Aí, botava para cá, botava para lá e tal. E a história do Feliciano é um pouco essa história. Porque é um cara que aos 50, 40 anos de idade está prestes a morrer, porque sofreu um infarto, e repassa a vida por aquele filme que passa em momentos de crise, e ele começa a pensar o que ele fez da vida. Se a vida dele foi uma vida que ele realizou os sonhos, se ele realizou o amor, se ele manteve o amor que ele tinha pela mulher por quem ele foi apaixonado na juventude, se ele realizou os trabalhos, se ele fez a peça que ele queria fazer, que ele sempre quis ser autor de teatro, nunca foi autor de teatro, nunca conseguiu, nunca teve coragem para levar a vida adiante. Então, a ideia da peça, o tema da peça se mistura um pouco com a experiência que a gente estava vivendo. E acaba sendo uma reflexão um pouco sobre teatro também. E eu fui para o Fosfobox, ou para a Fosfobox fazer, que é uma boate na Siqueira Campos. Sabe por quê? Eu fui ver uma peça de um amigo meu. Posso imaginar. Eu fui ver uma peça de um amigo meu lá. Quando eu entrei na Fosfobox, eu nunca tinha ido. É uma boate super bacana, muita gente conhece, minha filha conhece, então eu não conhecia, obviamente. Quando eu entrei, você entra na boate, é uma boate legal, e você desce uma escada de ferro e vai para uma pista de dança. E a pista de dança é grande e tal, as paredes pretas. Quando eu entrei, eu falei assim, é o cenário da peça. Eu tinha escrito um cenário igualzinho a Fosfobox. Aí eu falei, é aqui que tem que fazer a peça, não é em outro lugar. Vamos fazer aqui, o cenário está feito. Pelo menos com o cenário não tem como gastar. Eu falei, vamos fazer aqui. Aí a gente está fazendo lá até outubro. É uma experiência incrível. Quem vai pode ficar até depois para a boate, para fazer o que quiser.
Achava que estava faltando a música do Oswaldo Montenegro, A Lista. A lista, por quê? Porque para a peça é uma avaliação interessante. Houve um dia desse. Chama A Lista. Ouvi. É bem interessante para um momento assim. Você foi falando e fui me lembrando da letra. E aí o elenco, você disse que juntou uns amigos. Na verdade eu fiz com grande parte do elenco que já estava trabalhando comigo no Castelo. O Castelo do Kafka é exatamente uma discussão sobre o indivíduo e o Estado. O tamanho do Estado. É um cara que é chamado para uma cidade para ser um medidor de terrenos, e ele nunca consegue falar com quem o contratou, ele não sabe se ele é contratado, ele fica completamente perdido. É lindo o romance, mas evidentemente é kafkaniano, óbvio, né? Estou dizendo. Mas a gente se viu nessa situação. A gente vai sucumbir a essas questões todas que estão norteando a produção, a criação, ou a gente vai fazer de uma maneira diferente? Então, a ida para a Fosfobox, montar o texto Feliciano, montar um texto de um cara que repensa a própria vida, repensa um pouco da arte, das reflexões e tal, não sei o quê, juntou tudo e deu isso. Então, esse elenco veio já com um treinamento grande que a gente estava fazendo e tal, e é um elenco extraordinário. Muito bom. A gente tem umas imagens. Um minutinho. Vamos conferir? E quando Laurinha gritava, apoplética, que eu era um fracassado, eu comecei a sentir uma coisa diferente, sabe? Uma paz, uma sensação estranha. Eu olhava para ela, nervosa, o pescoço parecendo que ia explodir e nada. Uma nova amizade. Percebo que você está mais relaxado, hein, Feliciano? Sim, morrer não é tão mal assim. Tá solto, né, Paraíba? Tá solto. Laurinha, você me ama? Amo muito. Você é o meu Paraíba. Matar o sonho é matar-nos. É mutilar a nossa alma. Sonho que temos de realmente nosso. Você lembra? Viver não é necessário é criar. Dos 18 em 4. Como? Dos 18 em cena. Ficaram 7. Ficaram 7. A peça tem uma coisa também que é um pouco jocosa, que é o seguinte, é a história de um Paraíba. Porque no Rio de Janeiro, todo nordestino é Paraíba. E eu sou natalense, Eu passei a minha infância inteira e juventude sendo chamado de Paraíba. E é incrível para quem não nasceu na Paraíba, isso. Mexe um pouco com a autoestima. Então, o personagem tudo que acontece na vida desse personagem é problemático. Mas ele não perde um pouco o ser sonhador, o querer as coisas, o encarar a vida com um certo humor. Ele sempre dá uma volta. E nesse bar, ele encontra um personagem que é o Anjo da Morte, que vem dizer para ele que game over, acabou. Nem me fala. Para. Depois fica dizendo que vem ao Sem Censura e sente. Eu não sei se eu faço teatro para vir o Sem Censura ou se eu venho Sem Censura porque faço teatro. Eu estou sempre aqui. Olha só, intervalo, a gente reforça local, endereço, hora, tá? Com certeza. No último bloco. Vou para o intervalo, volto conversando com o Marcos Sabino sobre a história da moda e volto para conhecer o trabalho do Luthier Barros, que constrói instrumentos de corda. Sem Censura no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Então, a história da moda. O Marco Sabino é um grande designer de bijuterias lindíssimas, maravilhosas. Fez grande sucesso e fez sucesso também com o Dicionário da Moda. E agora ele está lançando o livro História da Moda.
prometendo a mesma repercussão. Ah, esperamos. E a história da moda é bárbara, porque ela vai... Você pesquisou mesmo, né? Acho que a pesquisa já começou desde o dicionário, né? Porque o dicionário foi um mergulho em tudo que podia ser verbeteado, tanto quanto os itens do vestuário, quanto movimentos, pessoas e tudo. E, evidentemente, você mergulha também quando você cita essas épocas na história já, né? Então, você já, sem querer, já começa a esbarrar o tempo todo em história. E aí foi uma questão de organização e de por épocas e de colocar o Brasil na história da moda, porque geralmente os livros que a gente tem traduzidos ou que são publicados são franceses, ingleses e americanos, e nunca o Brasil está inserido, né, na história da moda no mundo. A ilustração começa com Adão e Eva, numa tela do Rubens, né, que é de 1640. É verdade. Eu achei lindíssima a maneira como você Porque tem que ser, né, a folha de parreira mítica, etc. e tal, como o primeiro, né, cobrir a vergonha. Primeiro indumentária. E aí ele passeia pelos... Esse é da Papua Nova Guiné, esse outro já é de Portugal. Então eu quis mostrar como, porque esse início do livro eu faço uma divagação que o ser humano ele é o único animal que não aceita como ele veio ao mundo. Então ele vai no decorrer da vida, além da fragilidade que ele é obrigado, né, a se cobrir, a se proteger, ele vai tentando modificar a aparência, ele não aceita a aparência, é diferente. E é um animal como os outros animais, né, só pensante. E então ele fura, escarifica, pinta, maqueia, põe unha postiça, põe peruca, puxa o olho, coloca prótese, enfim, põe vestido, faz o que for, né? Põe campo. Eu acabei de abrir uma prótese aqui enorme. Foi proposital. Eu não sei se ela está essa prótese não está no plano, né? Não está, não pode estar. Não pode estar indicado. Eu acho que é melhor não estar, senão a gente vai ter uma proliferação de próteses. Mas aí aqui você está trabalhando, por exemplo, o estilo mesmo? Aí é quando eu estou na Grécia, mostrando como é que eram as roupas, cada roupa dessa tem um nome, aí é descrito no livro como é que era feito, que aliás para mim são, em termos de indumentária, uma das coisas mais bonitas, como os gregos resolveram a maneira de cobrir o corpo, né? E que é um clássico. Às vezes eu passei por Ipanema, vou olhando Grécia Antiga, Grécia Antiga, Grécia Antiga, obviamente que com alguma coisa a mais, mas o princípio tá ali, né? É grego. E aí depois vão vindo as décadas. Década. Vem primeiro os períodos todos, olha que né? coisa linda. Vem Mesopotâmia, a Grécia Antiga, Roma Antiga, Idade Média, Renascença, Barroco, Rococó. E aí depois começa a entrar em outros períodos. É bom por isso, porque é um documento mesmo, né? Agora, é sempre difícil você encaixar o Brasil, porque até quando eu termino a Idade Média, eu falo que aqui não é registrado a Idade Média, mas o Brasil já existia, né? Já era habitado. Então, porque toda essa classificação histórica foi feita na Europa. Então, quando falam em períodos relativos a período da regência, o período diretório, tudo são coisas francesas e que seguiu-se. Então não se pensou em termos do Brasil aquilo. Então quando você começa a estudar até os termos, as roupas, os galicismos, tudo, mas um dia existiram palavras portuguesas para designar roupas e tudo que foram perdidas. Tinha uma palavra que eu esbarrava sempre porque as pessoas deixavam nos testamentos, né, as roupas, porque eram valiosas, era o tempo, era o tecido, aquilo não era feito na indústria têxtil, então tinha que ser fiado, e não tinha uma largura, então dependendo do tamanho do tecido, tudo tinha uma limitação. Então como aquilo não tinha loja, né, que fosse ali para comprar tão rapidamente, para resolver um fast fashion, alguma coisa assim, então
Então, as pessoas deixavam no testamento. Então, você tem no Museu Histórico Nacional, por exemplo, você tem o testamento de fulano de tal, aí que deixou tantas camisas, tantas camisolas, tanto não sei o quê. E tinha essa palavra dito, que eu ficava assim, o que é dito, né? E procurava no dicionário, e olhava no Wise, e não conseguia saber, até que um dia que eu caí num livro sobre dos franceses no Brasil, e tinha um anúncio de uma loja em São Paulo, de franceses, em português, e ditos de Casimira. Eu falei, oba, uma pista. Então, aí fui vendo, eram ternos, entendeu? Eram roupas masculinas. Mas perdeu-se, né? Esse vocabulário sumiu. Agora, tem a memória, ela é interessantíssima. Olha a família Vuitton. A parte da família do Vuitton, que eram gêmeos. E para saber... Jorge, é Vuitton que fala? Vuitton, Vuitton. E Louis Vuitton. Nossa, quem diria, né? Que ia virar aqueles uma marca dois, dessa. É verdade. Desse sonho de consumo, com imitações de primeira linha, segunda linha. Não é? É uma loucura isso. Mas é a coisa muito... É porque a moda e esses elementos, eles passam como passaporte, né, social. Então, você possuir, você ter, significa... No aeroporto, quando vem as malas Vuitton, né, sem ser as falsificadas, presumidamente alguém de posse. Então, e as pessoas olham. Então, e as pessoas prestam muita atenção mesmo. Né? Então, hoje em dia, aí buscam outras. E sempre esses ciclos, esse tipo de pensamento, na história sempre teve. Porque as pessoas não queriam ser iguais. Então, as classes poderosas, né, as elites, todas assim, de diversos países, diversas civilizações, elas tentavam nunca deixar com que o outro se aproximasse. Então, por isso, tem aquelas leis suntuárias, que eram proibitivas, né? Então, na Idade Média, se falava o número de anéis que você podia usar. Então, até tal número só. Só com muitos anéis, sei lá qual o número, só para a gente que fosse da nobreza, da aristocracia. A fivela de prata no sapato, só para determinado tipo de classe social. Então, que era para não deixar chegar. E que, obviamente, esses que não se misturar. Para não se misturar. E fazer essa diferença, e que existe até um pouco até hoje. Hoje está tudo uma mistura, porque, né? O mundo está todo diferente. Sim, mas mesmo assim era muito menos gente, muito menos tudo. A fábrica Confiança do Brasil, olha isso. Isso aí... Cuidado com os imitadores. Sujos. Já tinha isso, né, das Tinha isso é de 1907. Eu pedia que colocasse assim para a pessoa ver o que era vendido, né? Tem toda a lista, muito bom. Já essa outra aqui eu comprei em Paris, essa gravura. Essa gravura? Para reproduzir. Um tailleur elegante, muito bom. E a lista é bárbara. Laços de seda, plastrões de seda, meias para homem, colete, muito bom. Ai, meu Deus, que vontade de ver tudo dentro. Rock Hudson, nos anos 50. Olha a camisa dele, né? Agora, você vê, essas imagens todas, elas são compradas, né? O direito da reprodução. Mesmo um anúncio desse, que hoje em dia chama Burberry, tiraram essa. A Burberry não tinha xadrez? Tinha, mas não era o destaque dentro, do anúncio. não era o destaque. Isso. Ele saiu de dentro para fora, isso? Porque ele era poder. Aí exploraram. Olha que barato. Aí é o Denner, novinho, ainda sem ser aquela figura, né, de dandy, estava bem no iníciozinho da carreira dele. O que você acha que foi o grande... Olha ela. A Chanel. Agora diz que ela era... Isso ali é em Santos, está vendo? Esse avião, são brasileiras ali. Lá de cá são alemães, príncipes. Mas você vê as pessoas super bem vestidas. Vestidas chiques. Quem é chique Chanel é chique mesmo. Paulo Poirier. E agora que Chanel é... essa coisa da Chanel sempre foi falada, né? Mais discutida. Mas eu acho interessante esse livro que saiu
esse autor de 84 anos, porque ele fez uma pesquisa grande nos arquivos, né? Eu até já encomendei o livro que eu quero ver. O que é mostrado. Porque você tem que trabalhar muito com essa pesquisa de olhar, de ver os arquivos. Quanto tempo você levou para fazer esse livro? O processo do livro começou em 2008. Dentro, que nem aquilo que você falou do projeto, né? Porque ele também é incentivado. Então, existe todo um procedimento, né? E fases. Ele sairia mais rápido, digamos assim, a minha parte. Mas como você não faz tudo sozinho, então... Que é livro caro, né? Um livro de arte. É, um livro cuidado. A Jane Fonda com esse cabelo. Olha que luxo, né? Jane Fonda e o jeans. Marcas da história. Isso é da revista Pop. Que eu coloquei esse sapato ali que chamava Cavalo de Aço por causa da novela da TV Globo. Esse. Eu tive um. Então, você vê o arcoador, os pranchões. Os pranchões. Eu acho muito legal você colocar as matérias de revistas que aí documenta mesmo como era o linguajar, né? Como a pessoa estava recebendo aquilo. Que delícia, pra gente se perder. Eu tinha achado a Xuxa aqui. Nos anos, achado não, dos anos 80. Dei de cara com a Xuxa na capa da revista Desfile. Nossa. Clodovil. Não podia faltar de jeito nenhum. Passou. Passou, a Xuxa por aqui. Olha, essa Norma Kamali. Aqui. Com o brinco da coleção que você falou da perna, que você se apresentou no Jornal da Globo. Eram os esmaltados. E que a coleção chamava Caos Geral. Porque era um momento que eu estava meio cansado de fazer círculo, triângulo e quadrado. Aí eu falei, vou fazer um pouco de tudo. Brincou de tudo. Muito bom, Mar. Olha, o Jornal da Moda. E o povo do Moda Rio. É, isso mesmo. Norma Kamali, com o moletom dos anos 80, com as ombreiras. Olha, bem que delícia. Ney Galvão, que teve uma revista. Ney Galvão. Ali a Vic Schneider. O brinco do lado da desfile, que é do cometa Halley, que eu fiz quando ia... Foi um cometa que ia passar e não passou, ninguém viu, né? Meio confuso. Mas, muito bom. Enfim. Marco, tá um luxo só. Obrigado. Então, editora... Esse é um projeto do grupo LS2, que tem esse selo editorial que chama Havana e foi patrocinado pela editora do Dicionário da Moda, que é Campos Eusebia. Ok. Aí vocês podem dar uma olhada aí, enquanto eu vou conhecer o nosso luthier. Tudo bem? Tudo bem. Vem cá, o luthier chama luthier mesmo ou você adotou isso? Não, né? não. Isso é um marketing? Não. A palavra luthier é uma palavra árabe que veio de alaúde, do instrumento alaúde. Porque os árabes que dominavam a arte de construir instrumento. No ano 1200, mais ou menos, quando invadiram a Península Ibérica ali, então eles trouxeram a dança, a música, instrumentos. Até aí ninguém conhecia nada, porque os europeus ainda eram bem tapados nessa época com relação à arte e dança, pelo menos parte da Europa. Então eles trouxeram ali, invadiram aquela área ali e ficaram mais de 600 anos ali. E com isso trouxeram dança, música. E aquela região da Sevilha, Granada ali da Espanha, foi muito bem... Eles se deram bem porque eles receberam todo essa cultura. Então o alaúde veio junto. Daí, quando começou a espalhar para outras partes da Europa, ficou uma palavra no ar. Quem constrói alaúde, o que é? Alaudeiro. Porque alaudista era quem tocava. Então pensaram, vamos fazer o seguinte, vamos modificar essa palavra. Vamos botar, quem constrói alaúde é lautier, na França. A Itália botou liutaio. Falou, não vai dar certo, não. Vamos fazer o seguinte, vamos francesar essa palavra para luthier valer para todo mundo. Quem constrói instrumento de corda é luthier. E pronto. E valeu. E aí você transformou no seu nome? Não. Ou você herdou? Não herdei nada. Veja bem, porque o rapaz da produção, acho que ele errou. Porque luthier Barros, artesão Barros.
Porque luthier significa artesão, Barros é o meu sobrenome. Então, artesão Barros. Então, luthier Barros. Então, se você falar, o João é luthier, então é João Luthier. Ou seja, construtor de instrumento de corda. Ah, tá. Tá? O seu pai, você é de Minas Gerais? Sou de Minas Gerais. Senador Firmino? Sou de Senador Firmino? Ali pertinho de Ubá, ali. Ah, é? É, ali. Perto de Viçosa, Ubá, ali. Aquela região ali. Eu sei bem. E aí você é filho de marceneiro? Sou filho de marceneiro e neto de luthier. Seu avô? O meu avô era maestro e fazia algum instrumento precariamente, mas já era luthier, né? Eu acho que isso estava no meu sangue, mas eu não sabia também, né? Porque... Mas você começou cedo na oficina do seu pai? Não, eu comecei cedo. Porque lá na roça era obrigado o filho a acompanhar o pai, né? Não tinha pai era muita marceneiro. discussão, Não tinha, não. Chegou da escola, vai para a oficina, vai serrar madeira, vai fazer isso. Tinha que ter uma ocupação. Mas eu tinha uma birra daquilo, Leda. Obrigado, né? Falei, o dia que eu me ver livre disso aqui, eu vou ser mecânico, porque a minha paixão era mexer com automóvel. Era o meu sonho. E quando eu completei 17 anos, eu vim aqui para o Rio. Tinha uma irmã que morava aqui. Aí fui servir exército e ia lá, foi a deixa para mim, né? Eu já engajei na arte de mecânica. E fui ser mecânico, por 25 anos. Depois desses 25 anos, me bateu aquela saudade de mexer com madeira. Eu falei assim, eu vou montar uma oficina pequena para mim fazer uns móveis. Não, móvel todo mundo faz. Aí, como eu gostava de tocar um pouquinho de violão, eu olhei para o violão e falei, vou fazer isso aqui. Mas foi um caminho muito árduo. Mas você ficou 25 anos como mecânico? Como mecânico. Caramba. Em 1993, eu comecei a dar a volta. Muito pessoal achou que eu estava ficando meio doido na época, mulher inclusive, falou, não, tá ficando doido. Porque era uma mudança muito radical, né? É. Aí você lembrou do avô? Lembrei do avô e do pai, aquele cheiro da madeira, aquela saudade começou a me bater. E eu comecei tentando fazer violão, e procurava daqui, e algumas didáticas, era difícil. Eu batia numa porta, ninguém abria, porque isso, a luteria é como se fosse uma maçonaria muito fechada. Quem é, quem não é, não quer que ninguém seja. Se bem que essa está mudando, eu consegui, estou fazendo um pouco mudar essa história aí. Então, depois de 3 anos que eu tentando fazer o violão, mas não ficava bom. Eu conseguia fazer o violão na íntegra, mas não ficava, não era o que eu queria. E nem era o instrumento ideal. Aí eu consegui falar com um amigo aqui do Rio, que era luthier famoso, é o João Nunes, muito antigo. Aí ele falou, não, eu vou te receber no meu ateliê. Aí em 96 eu vim. Falei com ele, ele falou, de cara não vou te ensinar a fazer violão. Mas você pode perguntar o que você quiser. Falei, não, tá bom. Aí, isso assim, como se faz? Assim, assim. E eu fui captando que tudo, a vontade era tanta, o sonho era tanto que eu já saí dali, eu saí luthier dali. Quando eu saí, que eu botei o pé na porta, eu falei, eu já sou luthier. E ao mesmo tempo me bateu assim, poxa vida, alguém abriu a porta para mim, eu vou ter que abrir a porta para alguém o dia que eu souber, né? E eu sei que em 97 eu consegui fazer meu primeiro instrumento e vender. O meu limite, vamos supor, que era como daqui na Presidente Vargas, eu imaginava, como luthier, eu não passaria dali. Num ano eu já estava nos Estados Unidos. Então, quer dizer, foi uma influência muito rápida em função do que o domínio que eu já tinha pela madeira. O que estava faltando? Está faltando a técnica de construção. Domínio da madeira acústica, você já dominava. Então eu não tive dificuldade. Mas o que muda muito? Me explica assim, por exemplo, se você tem a mesma madeira, as mesmas cordas, o mesmo tempo, e um faz e o outro também. O que muda entre um ser melhor do que o outro? Vou te responder uma pergunta, antes vou te falar. O Stradivarius fez o melhor violino do mundo, né? É considerado na história o melhor construtor de violino do mundo. E ele falou que estava muito triste que ele ia morrer sem saber fazer violino. Então, a madeira tem muita influência, porque hoje nós trabalhamos com a madeira, o luthier é o seguinte, ele precisa de uma madeira para fazer um violão que nasça no gelo, para fazer a tampa do instrumento. Vou até mostrar aqui. Essa tampa que nós chamamos de tampa harmônica. O resto é uma caixa de ressonância. O segredo todo está aqui. Aí você fala, por que essa madeira tem que nascer no gelo? Porque o pinho,
Ele nasce no gelo, quando vem o inverno rigoroso, que você vê que o pessoal esquiando, a neve sobe até, às vezes, 2, 3 metros, retai o crescimento dela, da madeira. E com isso ele forma uma fibra que você vê umas linhazinhas mais escuras. É aqui que o som vai progredir. Ele vai projetar nessas linhas. Quando você toca uma determinada nota, que o tampo vibra, ele vai ser projetado nessas linhas. Então você tem que importar essa madeira? Essa madeira é importante. Aliás, agora, hoje é quase tudo, porque a madeira mais importante que tinha para a gente aqui, que era o jacarandá da Bahia, o governo proibiu o corte em 1967, um decreto federal, não pode ter, a não ser que você trabalhe com madeira reciclada, né, que é o caso da gente, quando você consegue um móvel, eu pego escrivaninha, guarda-roupa velho, e vou pegando tudo que eu acho velho para construir instrumento, refazer e construir. Ou então você importa um jacarandá indiano, que vem da Índia. E o do Canadá, e da Índia também você importa o ébano, que é o da escala. Entendeu? Ah, então cada um é de um pedaço. O instrumento é feito assim, partes. Cada parte a parte do som, que é o pinho, essas fibras, já fizeram uma pesquisa, o som vai andar nessas linhas a 5.500 metros por segundo de velocidade. Em qualquer outra madeira, nenhuma atingiu essa velocidade. Caramba. Então, essas coisas que fazem a diferença. Aí vem o problema da construção. Aí você tem que saber trabalhar a espessura da madeira, que aqui dentro do instrumento existem umas pecinhas que nós chamamos de alma. Então, é um entrelaçado de madeiras que cada luthier cria um sistema para ele. Entendeu? Você viu, eu estou falando, o eco está voltando o som no meu rosto, de vibração. Esse aqui é um pinho que vem do Canadá. Essa madeira aqui é uma madeira nacional, que é o que nós temos atualmente, que é o pau-ferro, que é o jacarandá do Amazonas, que é o que está sendo para a gente a alternativa hoje. Como nós não podemos cortar o jacarandá mais da Bahia, essa é a alternativa nossa. Então eu uso aqui essa madeira nacional, uso essa aqui que vem do Canadá e essa aqui é Índia. Que é o ébano. O ébano sempre vem da Índia. Sempre vem da Índia ou África, mas hoje praticamente é Índia, porque a Índia está reflorestando, como refloresta o jacarandá também. E a África só corta, destrói. Né? E você está feliz da vida? Muito feliz. E tem instrumentos já nos Estados Unidos? Estados Unidos, Japão, Austrália. Agora mesmo, eu saí de casa, deixei um inglês comprando instrumento lá, porque eu não dei nem para me atender ele. É mesmo? Ele veio para fazer algumas... E aqui é o João? Esse é o João Bosco. João Bosco tem... Já fiz um instrumento para ele. Para ele, né? Não, já fiz esse instrumento que está aí na mão dele, eu fiz para ele. Mas é lindo, olha aqui. Esse é o bandolim, o rapaz veio da Inglaterra comprar, está lá comprando um bandolim desse. Ele vai comprar o bandolim. Tu é bom no bandolim? Hein? Tu é bom no bandolim? Eu? Não toco bandolim. Não, mas você é bom fazendo bandolim? Dizem que hoje é um dos melhores do Brasil. É mesmo? Em custo e benefício e qualidade. É o rei do bandolim. É. E o rei do bandolim toca violão? Só toca violão mal. Então, ó, vou pro outro palco, tu vai tocar? Vou tocar um pouquinho aqui, né? Vou pro intervalo e volto pra gente ouvir o rei do bandolim, que faz o melhor bandolim do Brasil, tocar um pouquinho de violão. Sem censura, o programa da TV Brasil. Ó, como são muitos os e-mails, são mesmo, eu vou entregá-los para a nossa Marta e ela vai responder direitinho. Com certeza, a gente vai responder tudo. Tem as reclamações, pacientes particulares, e tem uma história, um dia desse, até o médico me disse que era o dia que eles não iam atender plano de saúde, ele disse, eu não vou atender ninguém, porque como é que eu vou diferenciar? Né? Uma pessoa vai dizer, você não, que você é plano de saúde, você sim, porque é particular. Tem essa questão também aqui, todas as questões. Espero que você faça muitas melhorias nesse sistema, porque ele precisa. A gente espera que a gente sempre evolua. Sempre. É claro, com certeza. Carlos Maurício Prado, então como é o site mesmo? O site é ginasticacerebral.com, a palestra é quinta-feira às 15 horas, na Doc Lobo 369, ali no metrô Afonso Pena. É uma palestra para a família inteira, só de exercício para o cérebro. Moacir. Fosfobox.
na Siqueira Campos, em Copacabana, quinta, sexta e sábado, às 10 horas da noite. Nossa, Dança de Feliciano. A Dança de Feliciano. O livro do Marcos já está nas melhores livrarias. Vou mostrar aqui, fazer uma homenagem aqui a uma pessoa que eu gosto muito, e ele mais ainda, que é a Iná, mãe dele, que está aqui abrindo a década de 60. A década de 60. E vou mostrar rapidinho a Carla Bruni, chiquérrima, né? Desfilando para São Laurent. Desfilando para São Laurent. E a gente agradece a vocês todos por terem vindo, a vocês por estarem nos assistindo. A reprise é 1h30 da manhã e a gente encerra com a Lothier dando uma canja pra gente. Boa tarde, boa noite, até amanhã.